Então você não vai resolver as pessoas que estão assaltando os outros na rua armando a população, simplesmente porque a população não tem como se armar. Mesma coisa eu penso pro Brasil, as pessoas adoram o Rio de Janeiro. Dora, eu vou resolver a segurança no Rio de Janeiro, vem trazer suas startups. Gringo, quer ficar andando pelo Brasil? Vem montar empresinha no Brasil. Agora, tratar como playground, eu acho que isso nos diminui. O que acontece com essa mentalidade decolonial, com essa mentalidade suicida que o dito Ocidente adotou para si, ao ocidental é proibido ter identidade. Então ele não pode ter identidade. Você não é português. Você, na verdade, é um erro. E é um erro que cometeu muitos crimes. E, portanto, você tem que desaparecer como cultura, como povo. Eu percebo que, acho que é bem... Pessoa que conhece minimamente você, ou que viu uma foto, já viu estampado numa camiseta sua, algo relacionado à segurança pública. Eu percebo que essa é uma pauta realmente cara à maioria dos brasileiros. Está, acho que, no top... 3 ali das pautas. Em primeiro, pronto. E até um parênteses aqui que é muito interessante, se as pessoas analisarem projetos de políticos, de candidaturas, planos de governo, daqui de Portugal, é muito engraçado, ou de outros lugares da Europa, a segurança pública é lá o 10º item, Eles têm outros itens que estão ali como pautas mais caras, por exemplo, a imigração também. E moradia, principalmente aqui em Portugal. Mas o tema da segurança pública, além de ela ser há muito tempo uma das principais da preocupação do brasileiro, eu vejo que ela é uma das que mais tem variantes e nichos dentro das todas as pautas que o Brasil trata, e ela parece que vai passando de modas. Então, por exemplo, 2018 teve muita questão da posse e porte de armas. Ok? Aí teve uma altura que foi prisão perpétua, depois pena de morte. Aí, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, as pessoas estavam indo em programas de TV, tava debates e aquelas debates de podcasts e tal, de castração química, por exemplo. Aí, há uns outros anos, redução da maioridade penal, que tem a ver indiretamente com a segurança pública, com legislação penal e tudo mais. E agora, até a gente chegar agora no nosso 2026, com você falando sobre prender e matar, ok? A minha pergunta sobre isso o que a gente pode, como a gente pode saber, porque a maioria dessas vertentes da pauta de segurança pública parece que foram modas que viralizaram, as pessoas parece que usaram aquilo para se promover e para... trazer o eleitorado para elas, olha, eu falo sobre isso, eu defendo isso. E aí depois de alguns anos, aquilo acaba se esquecendo, acaba passando. Por exemplo, hoje ninguém mais fala muito de porte de arma, por exemplo. Parece que as pautas vão sendo desgastadas e a moda passa e não parece que não acontece nada. Por que prendeu e matou é algo que não é uma moda como essa que vai passar, como essas outras, não é uma pauta que vai virar uma peça de marketing eleitoral e depois vai passar batido, como as outras que eu já comentei. O que a gente pode ter essa garantia de que isso realmente é algo sério e que vai andar? Você falou um bom termo, você teve memes e modas. Então, quando você fala do problema da segurança pública no Brasil, dizer que você vai resolver ele com liberação do porte de arma é meio bobo. Por mais que seja legal pra quem tá assistindo, nossa, eu vou ter uma arma, o bandido vai aparecer, vou meter uns tiros nele. E eu sou favorável que as pessoas tenham arma. Só pra avisar assim, não é que eu sou contra, eu sou favorável. A gente sempre votou favorável, fiz campanha a favor. Conheço o Benem Barbosa que tocou essa agenda. Mas a gente precisa separar. Uma coisa é um direito de autodefesa. A outra é uma política pública pra destruir o crime organizado. Então você não vai resolver as pessoas que estão assaltando os outros na rua armando a população, simplesmente porque a população não tem como se armar. Você comprar um revólver, comprar uma arma legalizada é caro. É bem caro. Não é uma realidade, né? O motoboy que tá indo trabalhar, ele não vai conseguir comprar, eu vou financiar um revólver e nem quero que ele precise financiar um revólver. Tipo, 20 mil reais, né? Sei lá. Pra andar armado, porque ele vai ser assaltado. Eu quero fazer isso com a polícia. Nós dispomos de força policial e nós dispomos de, vamos dizer, efetivo, em geral, suficiente para resolver o crime no Brasil.
A maior parte dos criminosos são reincidentes. Então, quando eu falo prender matou, eu não tô falando, não, agora é a maioridade penal, que também precisa resolver. Não, agora é castração química. Não, eu estou falando assim, vamos fazer um projeto sistêmico que resolva de vez o problema de segurança pública no Brasil. O Bukele destruiu as facções, destruiu o crime organizado, destruiu o problema de segurança em El Salvador, não com uma ou outra coisa. Ele fez um programa integrado. Ele juntou um monte de coisa junto. O que ele juntou? Sim. Ele juntou aumento de penas, ele juntou uma intervenção federal através de um estado de exceção que fica sendo renovada ao longo do ano pelo Congresso, que permite que ele ataque o crime organizado de maneira muito efetiva. Então ele está conseguindo fazer isso, nós vamos precisar fazer. No Brasil a gente precisa mudar as leis de execução penal. No Brasil a gente vai precisar mudar a maioridade penal, ou seja, tem que ser para baixo de 14 anos. Crime hediondo não tem idade. Se um garoto de 12 anos ele Cometeu um crime hediondo, ele vai pagar como adulto. Ele precisa pagar com deixar ele solto significa que outra pessoa vai pagar pela maldade dele. Então não vamos deixar esse garoto solto, não vai ter reabilitação para esse cara. Mudar toda a lógica do direito penal brasileiro e do processo penal brasileiro de modo a punir. O direito penal brasileiro é construído para reabilitar a vítima. Nós temos uma lógica de reabilitação, não de reabilitar o criminoso, o réu. Sim. O réu precisa ser reabilitado. Então, nossa, esse réu é vítima, porque o nosso direito, a nossa comunidade jurídica no Brasil parte da seguinte premissa: o cara comete um crime porque o Brasil é injusto. Então, como o Brasil é injusto, ele precisou pegar em armas, precisou pintar o cabelo de vermelho, andar com coroa, fazer o show, atirar pro alto, vender a droga, e aí ele matou alguém, plum. Pô, ele foi levado a isso pelo sistema. Eu preciso, para não voltar a ter crime, é reabilitar. Então nós aprendemos, eu fiz faculdade de Direito. Não, uma coisa é prender não resolve, é enxugar gelo. O correto é reabilitar. É mentira. Se você prende, a pessoa tem medo de cometer o crime. Tem inúmeros estudos, papers mais diversos, não só no Brasil como fora, que mostram isso. O Brasil tem muito crime, e o crime é cometido por reincidentes, porque cometer crime no Brasil é muito fácil. É fácil e você não é punido. Então as pessoas vão e voltam na cadeia e cometem um crime. Aí você pega um jovem sem qualificação que entra pro crime organizado, num mês ele rouba 2 motos e 3 celulares e revende pro crime organizado. Esse cara fez mais um mês do que 15 pau. Sim. Esse cara, se ele for seu entregador, ele não ganha nem metade disso. Se trabalha muito como entregador. Esse cara resolve pra esse caminho porque tá fácil pra ele esse caminho. Aí vai sair com as menininhas, vai pagar de bonitão, é o cara, né? Nós temos que acabar com esse cara. Esse cara tem que entender assim, se você roubar essa moto, a mão armada, você fica 30 anos preso. 30 anos, você não vai ver. E não tem progressão, você vai ler 10. Olha ali o Crime e Castigo, li os Irmãos Karamazov. Vai ficar 30 anos. Pintei. Bola, fazer bola, né? Costurei bola, você vai ficar preso, meu amigo. Pronto, sua vida acabou. Você botou uma arma na cara de alguém, sua vida acabou. Você vai ver o incrível efeito que tem. Porque o direito tem que passar a ser um direito que reabilite a vítima. Então a vítima que tomou um assalto de um réu, a vítima tem que ser acolhida pelo Estado e a vítima tem que sentir que houve um justiçamento a favor dela. E qual o justiçamento? Que o bandido foi pego e o bandido vai sofrer as consequências disso. Você vai ver como a vítima fica feliz. A vítima vai sentir que o Estado faz sentido e que os impostos que ela paga valem a pena. Porque, veja, o bandido que a assaltou sofreu. É sobre isso. Nós temos que remodelar o sistema criminal. A lógica, né? Todo. Feito isso, a gente pode prender um matou, você vai ver que o jogo muda. E por que prender um matou? Se o bandido se comportou direitinho, ele vai ser preso por muito tempo. Se ele não se comportou, ele vai morrer. Coisa mais simples, a humanidade sabe disso desde sempre. A gente que tá querendo inventar moda com teorias de pervertidos de esquerda, aquela gente bizarra que tem taras sexuais com bandido. Eu não quero ter tara sexual com bandido, eu quero matá-lo, bandido. É bem simples e pronto. Simples, direto e reto. Sim, sim. E falando aqui sobre o que você disse de Portugal, né, que a gente viu um post, uma live que você fez, né, que a gente até fez a publicação e collab e tal, e virou um furdúncio, né? Você disse que sobre Portugal depender do turismo, né? Eu queria trazer esse ponto aqui, que foi um corte que a gente teve. Você disse que Portugal e outros países da Europa, depender do turismo não é legal. Sim. E que não faz sentido. E, além disso, você falou também em um outro vídeo, tá? Para juntar os dois assuntos em um só, pra gente aproveitar. Você disse que Portugal já não é mais o mesmo. Que ele tá sendo invadido e tudo mais. E a imigração tá tomando conta e tudo mais.
Isso criou, né, uma polêmica e tudo mais. Você reitera isso? Qual que é a sua... Por que você acha que realmente o país não pode viver do turismo, ou o turismo não pode ser uma grande fatia do PIB de um país? Por quê? Porque um país que vive de turismo é um país que perdeu sua capacidade expansiva perante o mundo e ele virou um playground para outras nações. É como se ele fosse um museu a céu aberto. Ele não tem mais vitalidade, ele é visitado para os outros brincarem. E não é que não haja turismo em países que têm vitalidade. As pessoas vão à China, mas a China não é sobre o turismo. Não, o Xi Jinping se reuniu com o partido porque eles estão focados no turismo chinês. Não, eles estão focados em milhões de outras coisas e depois no turismo. Os Estados Unidos também olham para o turismo, mas é lá embaixo. Um país que, não, o turismo é nossa força, esse país morreu por dentro. Aí sua população, né? Primeiro, quando você vive de turismo, qual é a qualidade da mão de obra que você forma? Você precisa formar garçons, pessoas para atender em hotel, pessoas para ficar circulando com serviços lúdicos e engraçados no meio da rua. É isso? Você vai formar um país de gente rica? Não, eu não tô vendo isso. O que eu vejo é um país, ele tem que produzir coisas, ele tem que vender coisas, ele tem que ocupar um espaço nos grandes mercados globais, ele tem que produzir inteligência e tecnologia e fazer parte do grande jogo. Pois bem, um país que está focado em viver de turismo definitivamente não é um país que tá assim. Eu vejo Portugal perdendo a grande vitalidade histórica que teve. É um país que sempre teve essa expansão pro mar e foi, viajou e conquistou e transformou. E agora, velhinho, cansadinho, venham visitar e comer isso aqui, venham tomar uma ginginha. É maravilhoso. Mas não tem que ser isso. Okay. E não pode ser isso. E não pode, e tem que almejar mais. Ah, o mundo quer vir para Portugal. Lógico, Portugal é incrível. Então, para dizer que, assim, existe algum lugar na Europa ou no mundo mais interessante que Portugal, tem poucas experiências no mundo, e graças a Deus, muitas delas falam português. O Brasil é uma dessas experiências, Portugal é outra dessas experiências. Itália não fala português, mas é uma dessas experiências. E não tem que ser sobre turismo. E veja, a Itália é um exemplo, tá? O PIB da Itália, fiquei sabendo que tá rivalizando, ultrapassando da França, da Itália. Pô, e tem turismo também, mas o turismo se soma. O que eu penso? Se é bom de ver, se é bom de estar ali, que se mudem e tragam suas empresas. Vamos fazer esse cara que é o turista se mudar pra cá e trazer empresas. Vamos fazer polos de tecnologia num país como Portugal. Mesma coisa eu penso pro Brasil. As pessoas adoram o Rio de Janeiro. Ah, Dora, eu vou resolver a segurança no Rio de Janeiro. Vem trazer suas startups. Gringo, quer ficar andando pelo Brasil? Vem montar empresinha no Brasil. Agora, tratar como playground, eu acho que isso nos diminui. Com todo respeito, eu acho que nos diminui. Vamos ser dançarino e cozinheiro pros caras. Não quero ser. Eu quero que os caras comam a minha comida no país deles. Eu quero que o cara consuma meu produto no país deles. E depois venha gastar um dinheiro no Brasil também. Mesma coisa os portugueses. Agora, ficar aceitando isso é depois pegar a própria juventude. Um jovem que, eu não quero ser um cara que vou servir o sueco que veio aqui comer. Eu não quero ser o cara que vai estar trabalhando de camareiro pro americano que veio aqui. Não, então se muda pra Alemanha, que é o que acontece com o português. Não, pô. Vamos fazer um país que seja generoso com o português. Para isso tem que ter uma economia quente, sólida, gerando valor agregado aqui. E o mundo vai ir para uma coisa, o mundo vai mudar muito. Você tem uma revolução tecnológica, inteligência artificial, muitas coisas vão acontecer. As pessoas vão querer estar próximas e trabalhar dos lugares mais belos e com qualidade de vida, e que você conjugue um jeito de ser com comida. Gente, temperatura. Clima. Poucos lugares têm isso. Deles é Portugal. Poucos lugares terão isso. Pô, eu vou fazer isso em Toronto. Com todo respeito aos canadenses, você não vai fazer isso em Toronto. Você vai fazer isso no Porto, você vai fazer isso em Lisboa, você vai fazer isso no Rio de Janeiro, você pode fazer isso em Recife. Então, no Brasil, a gente tem que fazer uma seleção de casa e trazer esses caras. Portugal tinha que pensar, o mundo já tá vindo para Portugal. Vamos então criar os incentivos para que o mundo não venha apenas comer um pastel de Belém, mas montar a empresa de tecnologia dele, trazer capital humano de primeiríssima qualidade. É sobre isso. E aí fazer o português ficar aqui e as pessoas ganharem dinheiro. Para mim tem que ser isso. E não só vender o pastel do Belém. Sim. Não, muito bom. A gente está quase encerrando, que você tem outros compromissos. Eu queria fazer mais uma pergunta também relacionada sobre essa questão de imigração, que é uma pauta interessante até pela nossa realidade, né? Algumas pessoas aqui, como eu falei, ficaram achando estranho ser um podcast português. Na verdade, é um podcast de imigrantes, né? A gente criou, eu e o meu sócio não tá hoje aqui. Mandar um abraço pro Gabriel. Ele não pôde vir. E a gente fez a agenda aqui encaixar, e agradeço novamente a sua participação, de todo mundo que está assistindo. Eu queria, como eu disse, a imigração é um dos principais tópicos, principais pautas de um plano de governo e dos assuntos políticos da Europa, principalmente Portugal. Você deve ter visto ainda. Lógico. Você ainda viu, apesar de que a eleição já foi, você ainda deve ter visto uns outdoors com
o pessoal do Chega e essas coisas relacionadas à imigração muito forte, né? Não sei se até o pessoal tava brincando aqui no set, não sei se nessas uma semana que você esteve aqui, se você, o pessoal brinca se você não chegou a tomar um volta pra sua terra já, por aí. Ainda não, eu vi muito indiano e confesso que vi coisas erradas no meio da rua. Vi gente encostada no meio. Sabe aquele imigrante que chegou e fica encostado, mexendo com o celular, abordando pessoas no meio da rua? Eu vi isso. Indiano, gente do mundo paquistanês, desse mundo hindustânico aí. Vi. E a gente já conversou com pessoas aqui que são, aqui no podcast, pessoas que são mais a favor de mais controle, mais rigidez na imigração, pessoas até que são mais a favor de coisas mais brandas e mais abertura nessa questão. E um ponto que converge todos os lados dessa moeda é a questão da mão de obra. Então, um imigrante, ele tem uma mão de obra de coisas, de atividades, tarefas daquele país que muitas vezes as pessoas daquele país não querem fazer, ou não fazem, ou não estão dispostas a fazer. Quem defende a imigração rígida diz que consegue tratar com os de casa, consegue tratar com os locais. Quem é mais a favor diz, não, Portugal vai quebrar se não tiver os imigrantes. Eu queria fazer a correlação da sua visão sobre isso da mesma forma que o Brasil. Que o Brasil, apesar de não ser uma pauta a imigração, mas a migração ali de uma região para outra, né? Então, principalmente do Nordeste para o Sul e Sudeste, Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste, isso também foi recentemente uma pauta, inclusive um porta-voz do grupo, do MBL, né, se envolveu, né, num assunto, numa polêmica, numa discussão sobre isso. A pergunta é, você acha que, da mesma forma que alguns dizem que o Portugal ou a Europa não pode viver ou vai quebrar sem os imigrantes, você acha que o Sul e o Sudeste precisam receber ou podem receber ou precisa ser mais aberto a receber as pessoas do Norte e Nordeste, senão essas regiões também vão quebrar? Qual que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Tem uma pequena diferença no tema, porque por mais que existam diferenças regionais no Brasil, somos todos brasileiros. Claro. No caso, vou dar um exemplo, caso português, mas no caso europeu como um todo, não existe um direito adquirido a se mudar. Eu nasci na China, quero agora me mudar para a Indonésia. Eu nasci na Indonésia, na verdade eu quero viver no Haiti. Eu nasci no Haiti, eu quero viver nos Estados Unidos. Não, nunca houve isso. Nunca houve e nem tem que haver. As culturas têm que se preservar e uma nação não é apenas um condomínio, um documento. Eu tenho uma carta constitucional, todo mundo pode se mudar para cá, o mundo é livre, isso é um modelo global. Isso não é um modelo global. As pessoas têm sua cultura, têm sua história. Tá? Assim, os portugueses lutaram muito para ser Portugal. É uma história pregressa, incrível. É uma história que tem seus percalços e muita gente sangrou para manter essa nação com o território dela, com a história dela, com a língua dela, com a cultura dela, com a comida dela. Portanto, é extremamente válido, não é nem que é uma opção, é válido e necessário que essa cultura se mantenha, senão essa nação desaparece. O que acontece com essa mentalidade decolonial, com essa mentalidade suicida que o dito Ocidente adotou para si, ao ocidental é proibido ter identidade. Então ele não pode ter identidade. Você não é português. Você, na verdade, é um erro. E é um erro que cometeu muitos crimes. E, portanto, você tem que desaparecer como cultura, como povo. E não, você não tem que fazer isso. Você tem todo o direito de controlar as suas fronteiras. Você tem todo o direito de lutar para que a sua identidade seja preservada. E isso não é feito em prejuízo do outro. Até porque ninguém nasceu com o direito adquirido para se mudar pro país do outro. E o outro não é obrigado a lidar com alguém que veio de um lugar 10 mil quilômetros de distância. Simplesmente porque eu sou liberal ou porque a ONU... Não, ninguém é obrigado a nada disso. E os países têm obrigação, aí não é nem direito, obrigação de manter e respeitar a sua identidade, senão eles não respeitam o próprio passado. Quer dizer, então a gente fica com as dívidas contraídas pelo passado, os débitos previdenciários, as dívidas e as dívidas externas contraídas que a gente paga na forma de imposto, mas nem a identidade a gente pode manter? Isso é um absurdo. Então os países podem e devem preservar suas identidades. Agora, tem as suas vicissitudes, suas questões econômicas que podem ser contempladas, tem que ser contempladas de maneira também preservar a identidade. Eu acho que existe uma irmandade entre Portugal e Brasil. Eu acho que faz sentido, se Portugal quiser receber brasileiros. Os brasileiros, em última instância, são portugueses que moram em outro continente, se desenvolveram com sua própria cultura em outro continente. Quero ter uma política de
trazer o passaporte vermelho lá, os brasileiros se tornarem portugueses, existe já. Tudo bem, eu acho que Portugal pode fazer isso e pode fazer da seguinte maneira. Conhece Portugal? O que é a Batalha de Aljubarropa? Vamos estudar a história, vamos aprender o português de Portugal. O que foi Sim. Desculpa, só um parênteses aqui. Para você tirar a cidadania suíça, por exemplo, você tem que fazer uma entrevista com uma pessoa do governo em francês, uma prova de conhecimento sobre o país. Eu tenho uma prima que passou por tudo isso, é bem difícil. E tem que conhecer e saber defender. Se um português não sabe o que é a Batalha de Aljubarrota, se um cara tira a cidadania portuguesa e não sabe quem é Dom Afonso Henriques, como a maior parte dos brasileiros que tinham cidadania não sabem, você não é português. Você tem um documento. Então, já que querem cultivar a identidade, cultive a identidade. E sobre essa questão de mão de obra, se isso for um problema, não será mais. Basicamente, nós temos uma revolução que está vindo aí com a inteligência artificial e com as automações. A gente vai ter carros dirigindo sozinho. Definitivamente, boa parte das tarefas mais prosaicas, elas serão substituídas para o bem e para o mal. E não há mais essa necessidade do Ocidente de importar mão de obra de maneira alguma. Muito pelo contrário. Inclusive o ocidental que mora nas suas cidades, nos seus países, vão ver os seus próprios empregos desaparecer. Vem um mundo muito novo por aí. Se é bom ou ruim, a gente vai saber. Mas definitivamente essa necessidade ela não é premente. Se havia essa discussão, que eu nem concordo com ela, eu não destruí a minha identidade enquanto povo, simplesmente por uma questão conjuntural econômica. Não faria isso. Agora, se havia essa discussão, não há mais. A discussão está indo para outro campo. E um outro campo que tem os seus perigos próprios e seus desafios próprios. Só que isso aí seria para um novo podcast. Não, com certeza. A nossa conversa foi muito bacana, poderia ter vários outros tópicos aqui. Eu também quero respeitar a sua agenda, que é super loucura. E pronto, eventualmente vindo de novo aqui a Portugal, a gente pode fazer uma segunda rodada. E eu quero que você deixe só um recado ali para as pessoas que querem conhecer, onde elas podem procurar um pouco mais sobre conhecer o seu trabalho. Qual é o seu diferencial também em relação, que você vê, né, em relação aos outros candidatos ou pré-candidatos aí que estão na jogada. E como as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho e tal, você pode olhar ali e dar o último recado final aí. Me sigam no Instagram, Renan Santos MBL, no YouTube, Renan Santos MBL. No YouTube tem vídeos para você me conhecer, tem minha história toda. No Instagram eu tenho conteúdos diários e tem alguns conteúdos pinados interessantes com propostas. Me sigam no Twitter. Eu estou em todas as redes sociais como Renan Santos MBL. Não é que eu sou melhor que os outros pré-candidatos, isso é óbvio. Eu sou o único candidato, ou melhor, sou o único pré-candidato que tem alguma proposta. O nível está tão baixo que por mais que eu esteja me esforçando muito para ter propostas, eu olho para os demais e não vejo nada. Então, se você quiser ver alguma coisa, você só poderá me ver. Porque do Flávio Bolsonaro não há nada, do Lula não há nada, dos outros não há nada. Portanto, se há algo, está conosco e espero que seja algo que você espera para tornar teu país um lugar sério. Então, te aguardo.